A paz do Senhor aos irmãos. Vamos mais uma vez aqui dando o término da aula, que tem como título Crendo no batismo com o Espírito Santo. Hoje estamos chegando ao fim dessa aula com o tópico 3, que diz a atualidade dos dons espirituais. 3.1 vai dizer o que é dom. Além da experiência bíblica, o batismo com o Espírito Santo, Deus distribuiu para a igreja dons espirituais e de serviço para que a comunidade de Cristo se desenvolva em maturidade. Efésios 4, 11, 14 e 1 Coríntios 12, de 1 a 11. A palavra dom significa presente, dádiva ou oferta. Dom espiritual ou de serviço é a capacitação do Espírito Santo para a Igreja de Deus, uma capacidade sobrenatural e carismática para o crente desempenhar uma função no corpo de Cristo. Na Igreja de Deus, diversos dons são manifestados para o crescimento, edificação e consolação dos santos que estão labutando pelo reino divino nesse mundo. Então, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos dons diretamente de Deus. Dons que são naturais e dons sobrenaturais. Você vai começar a ver Deus fazer os sobrenaturais, os dons espirituais, que são operações de maravilhas, muitas palavras, sabedoria divina, que você, quando você mesmo fala, você se admira com aquilo que você falou, porque você sabe que não veio diretamente de ti, mas sim dos céus. Então, esses são alguns dons espirituais que Deus traz para nós. O dom de cura, o dom de maravilha, porque muitas das vezes a gente sabe que para Deus é aquilo. Deus, ele começa a agir aonde a mão do homem já não toca mais. Por exemplo, você faz os exames, chega para o médico fala, ó, não tem jeito. E aí alguém com dom de cura vem, faz uma oração ou libera somente uma palavra e a pessoa é curada. E tem os dons naturais, que são aqueles dons que você vai praticar na igreja, você vai falar assim, caramba, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. É como a gente pode usar como exemplo Noé. Noé era um homem da terra e ele construiu uma arca. Noé não era nenhum engenheiro naval. Noé só era supostamente um agricultor. Um homem que cuidava, lavrava da terra, cuidava, plantava, cuidava de ovelhas, cuidava de animais, mas construiu uma arca. Isso é o dom natural que Deus muitas das vezes dá para nós. A palavra, da gente falar com alguém, da gente olhar e falar assim, caramba, isso aqui eu consegui resolver. Mas sem a presença de Deus, sem o batismo do Espírito Santo, sem o Espírito Santo na minha vida, eu não conseguiria. Esse é os dons naturais e sobrenaturais que Deus tem para nós. O 3.2 vai falar dons espirituais. Os dons espirituais concedidos por Deus à igreja revelam a diversidade da operação do Espírito Santo em favor do seu povo, tanto para edificar o corpo de Cristo, quanto para nos auxiliar em nossas vidas de devoção a Deus. Isto é, na oração, na leitura da palavra e em muitas outras disciplinas espirituais. O apóstolo Paulo menciona alguns dons que são descritos para a vida da igreja. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Dons de caráter, de conhecimento das coisas, dom de sabedoria, dom da palavra da ciência e discernimento de espírito, dons de caráter da fé, dons de cura e dom de operação de maravilha, dons de caráter verbal, dom de profecia, dom de variedade das línguas e dos intérpretes das línguas. Esses dons não podem ser manipulados pela vontade humana, nem ser usado ao bel prazer. Quem nos dá é Deus, sendo Ele, portanto, quem nos orienta e determina quando, como e por que devemos usá-lo.
Tá vendo? Os dons espirituais são aqueles que Deus determina e nos amostra a hora que deve ser usado. Não é a todo momento. É o momento que Deus quer que ele seja usado. Olha que maravilha, dons de vários, falar várias línguas diferentes. É aquele dom que você nunca estudou uma palavra em inglês, espanhol, japonês, o idioma que for. Mas Deus quer te usar para falar com uma pessoa que não tem o mesmo idioma que o seu, mas Ele vai fazer você falar e entender, e a pessoa que está ouvindo também entender o que você está dizendo. Sim, esse é o dom, um dos dons de línguas que Deus vai fazer. Ele vai mostrar, Ele vai fazer você falar com aquela pessoa, e aquela pessoa, o que está precisando ouvir, ela vai entender porque Deus te deu esse dom. Naquele exato momento, você pode falar o inglês fluentemente naquele exato momento, mas é como aqui a palavra está falando, não é para o seu bel prazer. Você não pode sair dali achando que você falou um outro idioma para aquela pessoa entender que você é fluente nesse idioma. Não, não saia dessa forma, porque não é isso que Deus está fazendo. Ele quer te usar naquele exato momento. Dons de maravilhas, milagres acontecerem através da sua vida. Curas acontecerem através da sua vida. Às vezes, é o que eu costumo falar, você não precisa ficar fazendo uma oração enfeitada. Às vezes, somente uma palavra. Certa vez eu vi uma postagem no Facebook, eu só botei assim, ó, seja curado em nome de Jesus. A pessoa depois me retornou e falou, agradecendo, foi eu? Não, foi o Espírito Santo de Deus. Ele só pediu para mim falar, seja curado no nome de Jesus. Então os dons espirituais são esses, são aqueles que nós vamos usar quando Deus precisar usar para fazer alguma coisa. Temos o dom de serviço. A Igreja de Cristo é um organismo vivo. Nesse mundo, uma instituição formada por seres humanos, e por isso precisa de pessoas capacitadas pelo Espírito para exercer determinadas funções. Aqui estabelece funções de liderança na igreja local, ensinadores, exortadores, aqueles que animam o crente ou os estimula a caminhar mais uma milha, os que repartem com o outro o que tem, os que presidem na comunidade local, os que exercem serviço da misericórdia e muito mais. Por isso, na Igreja de Cristo, todas as funções de liderança estão calçadas na perspectiva do serviço. Jesus nos ensinou que os príncipes dos gentios dominam e exercem autoridade sobre o povo, mas entre os discípulos de Jesus não poderia ser assim, pois no reino de Deus o grande tem que ser o serviçal, e quem quiser ser o primeiro, que seja servo, como foi o Filho do Homem, que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pelos muitos. Então, o dom de serviço é aquele que nós vamos servir a igreja. Não é ser empregado de ninguém. Esse servir não é ser empregado, mas sim fazer a obra de Deus voluntariamente e com amor. É isso que nós temos que entender. Nós temos que fazer a obra de Deus voluntariamente e com amor. E nos capacitar para poder fazer essa obra, porque essa obra não pode ser feita de qualquer jeito. Temos que nos capacitar para fazer o melhor para o reino de Deus. E a conclusão dessa lição é, na presente lição, estudamos o batismo com o Espírito Santo. Vimos que ele é uma segunda bênção que o Senhor nos deu. Preparou-nos, que está disponível a tantos quantos nosso Deus chamar. É atual, é verdadeiro e traz-nos a certeza de que realmente não estamos sozinhos nesse mundo. Ainda estudamos sobre os dons de Deus. Numa perspectiva panorâmica, vimos o que é o dom, dons espirituais e dons de serviço. Aprendemos que toda e qualquer função para ser exercida na Igreja de Cristo deve ser centrada na perspectiva do serviço. Nada mais que isso. Obrigado por todos vocês terem assistido essa aula. Quero deixar um carinho especial aqui para minha amiga Fran,
que também está assistindo, sempre assiste e curte minhas aulas, e que todos vocês que têm assistido seja abençoado no nome santo de Jesus. Até a próxima aula, na próxima segunda, que será Crendo na Santa Igreja Cristã, a Comunhão dos Santos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima aula, em nome de Jesus.